Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos encarnados e também aos desencarnados. Né? É muita alegria quando o Sérgio nos convida para palestrar na casa, e sempre que eu vejo, sempre muito bem recebido, né? E que aqui a gente encontra velhos amigos também, pessoas da minha infância, como a Sônia, né? Que conhece minha família, conhece desde pequenininho, né? Walter, amigo que trabalha há tanto tempo, me abriu espaço do que eu amo hoje, que é a anatomia e o corpo humano, e a Bruna, minha recente ex-aluna aqui presente. Muito obrigado por existir todos. Tá? Para a gente falar um pouco mais sobre o Espiritismo, que é uma doutrina científica, né? Como diz Kardec, quando o Espiritismo confrontar a ciência e comprovar que ele está errado, então nós teremos que mudar. Então, a todo momento, nós estamos confrontando a ciência e fazendo com que ela explique, mas naturalmente ela vem explicando as causas que nós, hoje em dia, sofremos e que nós iremos ainda confrontar e que nós passamos no passado recente e muito distante. Então, nada mais para falar sobre o amor de Deus, mostrando aqui o espaço. Mesmo que uma galáxia sendo vista, não tem conta de como mostrar o universo todo, né? Mas fica o questionamento: o que é Deus? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Essência suprema e que faz parte de todas as coisas. É a essência de tudo. Inteligência suprema, caridade suprema, a perfeição. E nós não entendemos a Deus. Nós estamos ainda engatinhando para tentar voar como um pássaro e entender a Deus. Quando a gente fala sobre Deus, vem aquela personificação que se traz de outras religiões, de um senhor de barba sentado no trono, julgando a cada um de nós. E isso, bem nós sabemos que não é a verdade, que é muito limitado, né, a espécie humana, e ter a personificação do ser humano para Deus é muito pequeno. E as novas gerações também, mesmo sem ter todo o conteúdo da cultura das religiões, não acreditam mais. Eles ouvem falar, e como muitos já ouviram: eu sou ateu. Por que você é ateu? Bobagem de religião. Mas por que da bobagem da religião? Porque ninguém acredita mais no Senhor de barbas brancas. Quando se fala de Deus julgando, como pode um ser perfeito ficar julgando as pessoas? Eu não acredito. Mas como o Sérgio comentou, professor, educador, trabalha com crianças de 11 anos, até idade, acho que mais velho dos alunos, né, de 65 anos, então trabalha com todas as idades, e os mais jovens falam: eu sou ateu. Mas por que você é ateu? Bobagem, né? Mas Deus não existe. Será que não? Joga a sementinha para pensar. Se trocarmos a palavra de Deus para energia, mas como assim? Pensa comigo. Diz que Deus está em todos os lugares. E a energia? A energia está em todo lugar. A energia não é perfeita? Não se modela a tudo? Está inclusive em nós? Sim. Deus não pode ser a energia, e nós confundimos ao longo do tempo, trazendo uma tentativa de explicação sobre o que é Deus. Faz sentido. E aí você joga a sementinha e começa a pensar. Então, quando a gente tira essa imagem e pensa na energia, a gente tem que voltar para o nosso princípio básico, para a gente poder entender. Então, aqui está a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus?
causa primária de todas as coisas. E como eu disse, vamos aqui confrontar a ciência. A primeira explicação que eu trago aos senhores é da Bíblia. Está lá, em Gênesis, diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia, não tinha forma, não era nada, vazia. Mas espera aí, ele citou a terra era informe e vazia, então já tinha uma consciência de que a terra iria existir. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Quando a gente entende os médiuns clarividentes, a gente pergunta: como você vê a energia dos espíritos? É semelhante como a água fica pairando. Será que quando Deus, uma energia suprema, a inspiração máxima de tudo, estava em todo o ambiente, na projeção do que seria a terra, e os seus anjos e arcanjos, junto com Jesus, criaram a terra, Deus pairava sobre as águas, sobre tudo, sobre a energia. E o Espírito de Deus, quando diz que Jesus, ele dizia, né? Eu estou em meu Pai, o meu Pai está em mim. O Espírito de Deus é assim a imagem de Jesus, representado por Jesus, que assim criou o planeta Terra. Estou dando aqui uma exemplificação, uma descrição do que nós espíritas hoje acreditamos. E quando a gente vai para o lado da ciência, a gente tem a teoria do Big Bang. Vamos voltar ao colégio. O que a teoria do Big Bang traz? Lá em 1948, os cientistas russos, George Gamow e George Lemaître, meu francês aqui está bem acabado, tá? De acordo com o anúncio feito pelos dois, o universo teria se originado após a ocorrência de uma grande explosão cósmica entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. Essa explosão tem o sentido de grande liberação de energia, o que teria criado o espaço-tempo. Bom, quando a gente aprende na escola o que é energia, ela se define por som, eletricidade, calor e luz. Luz. E que se faça a luz. E a luz foi feita. Completando a teoria do Big Bang, que diz que tudo estava num único ponto chamado ovo cósmico. E por essa inconstância de energia acabou se expandindo, liberando toda a matéria que tem no nosso universo. E hoje nós sabemos que dessa poeira cósmica surgiu o nosso sistema solar. Há mais ou menos 5,4 bilhões de anos atrás. Mais ou menos. E esse Big Bang aconteceu há 13,7 bilhões de anos atrás. Então veja, de 13,7 bilhões até mais ou menos 5,4 bilhões, para unir e formar os planetas e o nosso sistema solar. Aqui nós temos planetas rochosos, até Marte, de Júpiter em diante, planetas gasosos. Jesus nos dizia: há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí os alunos me perguntam, em aula de astronomia: professor, você acredita em vida após vida, fora da Terra? Bom, vou fazer uma outra pergunta, então, já que você me perguntou isso. Será que tudo foi criado, inclusive as estrelas lá no céu, para que a gente saia de noite andando, observando e falando: nossa, como é lindo o céu? Toda essa infinidade de estrelas foi criada só para falar: que bonito. Só para isso? E por que nós seríamos os únicos a povoar o planeta?
Sendo que uma estrela, ela contempla os seus planetas em órbita. Então, o nosso Sol, a nossa estrela. Então, nós temos ali, de 100 a 400 bilhões de estrelas somente na Via Láctea. Somente na Via Láctea. E esta é a Via Láctea. Uma das galáxias. Nós estamos ali, naquele bracinho do cantinho, no planeta Terra, pequenininho, minúsculo, e o nosso Sol é um dos menores que existem aqui. Teve a dimensão do nosso tamanho, uma poeira, no mar, cheio de água. E continua. Nós temos de 100 a 200 bilhões de galáxias. E a ciência, desde 2007, já comprovava. Não existe um universo, e sim multiversos. Vários universos. Então isso tudo, para a gente poder entrar em questionamento. Será que só a gente mesmo? Se Jesus já dizia, muitas moradas na casa de meu Pai, e as moradas foram interpretadas por igrejas, por centros religiosos. E aí eles me perguntam, mas por que então que a NASA, os cientistas ainda não descobriram a vida fora do planeta? Aí eu respondo, como que você vai achar uma água viva, uma matéria mais densa, entre as nuvens? Você não acha. Ou seja, os equipamentos que nós estamos utilizando são simplesmente para detectar a vida como nós somos, e não de acordo com cada planeta. Será que se mudar a frequência vibratória encontrará alguma coisa? Muitas coisas. E esses dias eu estava assistindo, estudando um pouco mais sobre astronomia, e teve um cientista que comentou ali que nós recebemos uma mensagem do espaço. 1970, lá atrás. Só que quando essa mensagem chegou, não tinha nenhum cientista para ouvir essa mensagem. E de lá para cá foram diversas tentativas de tentar ouvir na mesma frequência e não conseguiram mais. Ou seja, já chegou. E ninguém estava lá para ouvir. Ou seja, será que nós estávamos prontos para ouvir naquela época? Será que nós estamos prontos para entender o que é a vida fora da Terra? Se a gente não se entende e a gente não entende a dor do nosso próximo? E o que isso tem a ver com a ciência de Deus, a energia, o amor? Einstein já dizia, tudo é energia, e isso é tudo que há. Sintonizar a frequência que deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física. Einstein, um ser trazido de fora do planeta para nos ensinar mais sobre física. E tudo o que ele pensou até hoje vem confrontando até aquilo que achava muito absurdo. Hoje é comprovado. O espaço-tempo. O tempo é relativo de quem observa. Por isso que na espiritualidade, lá um segundo pode ser eternidade para a gente. E muitos espíritos obsessores estão presos numa realidade que eles já passaram há muito tempo atrás. Eu não gosto de comentar muito, mas só um exemplo prático. Em uma sessão de desobsessão, incorporou um espírito e que olhou para os lados. Eu era o mediador, o dialogador, nesse dia. Todo mundo se olhou. E aí, o dialogador mais experiente chegou muito próximo. Calma, você está muito nervoso. Não quero calma, cadê os meus guardas? Mas de onde? Do meu castelo. Qual foi os últimos reinados que existiram no planeta? Há muitos séculos. Imagine que naquele momento ele foi auxiliado
Ele ficou preso, cristalizado num pensamento antigo de apego de posse ou de ódio, de obsessão pela fortuna, pelo dinheiro, pelo poder, e não percebeu todos os séculos passarem por ele. Não é isso que Einstein dizia? O tempo é relativo. Aquele que observa, para ele o tempo não passou. Então, quando a gente fala sobre energia, estamos falando de tudo, inclusive de Deus. O espaço-tempo que a gente acredita ser, pode ser uma mera ilusão. Ele é uma ilusão. Quando se ocorrem alguns desdobramentos mediúnicos, pode se passar 5 segundos, mas a experiência do espírito pode demorar ali 3, 4 horas, mas para o nosso corpo, alguns segundos. Isso é real. Então, quando a gente analisa um átomo, não é muito semelhante ao sistema solar, tendo o Sol ao centro, e os planetas orbitando em volta. Nesse caso, os planetas, para essa estrutura, são os elétrons. Muito semelhante ao sistema solar. É um microcosmo imitando o macrocosmo? Não. Será que não há uma lei para que se siga a perfeição, a evolução? Olha que interessante. E aí nós temos, cada célula é formada por estruturas de união desses átomos. Para quem lembra da ciência, da biologia lá atrás, os níveis de energia, né? Conjunto de átomos formam moléculas, conjunto de moléculas formam organelas, essas organelas vão formar as células, e essas células vão formar tecidos, órgãos, sistemas e o corpo humano. A gente pegar um único átomo, tem o seu núcleo, nêutrons e os prótons e os nêutrons formados por quarks. Esses quarks, os cientistas chamam de partículas de Deus. Só conseguiram visualizar quando eles chocaram os átomos na velocidade da luz, naqueles aceleradores atômicos, que tem quilômetros de circunferência. E aí, por fotografia, eles conseguiram identificar uma outra energia que forma os prótons e os nêutrons. Olha só, tem muito mais aquilo que a gente desconhece. Tanto é que a física quântica fala que, se a gente pegar 70 gramas de tecido humano e tirar toda a energia nuclear que nele existe, nós formaríamos 100 bombas atômicas. 70 gramas de tecido humano. Temos muita energia? Demais. E se a gente pudesse controlar isso tudo, seria maravilhoso? Hoje, é um desastre. O conhecimento científico, olha o que o Hitler fez. Einstein se negou a entregar a fórmula atômica, e eles correram com outros cientistas para formular e desenvolver a bomba atômica. Imagine hoje controlando toda essa energia no nosso corpo, como seria? Imaginou nos trânsito? Alguém desse uma fechada? Um pensamento, uma vida que se esvaía. Imaginou? É como você dar um revólver carregado para uma criança de 5 anos brincar de bang-bang. O que ia acontecer? Ou ela ia se matar ou ia matar alguém. Nós não estamos prontos. Nós estamos recebendo essas instruções pouco a pouco, através dos médiuns que aqui vêm ressarcir um débito do passado para auxiliar tantos espíritos que desviou ao longo do seu curso evolutivo. Então, estar aqui fazendo palestras não é um privilégio, é uma obrigação, é um trabalho de voltar a tantas almas que foram desviadas através da inteligência, da fortuna, da sexolatria, da ambição. Nem queiram olhar para trás. Hoje nós somos o melhor que nós somos de todos os tempos. Já imaginou que nós já aprontamos? É melhor nem mexer no que está passando.
Deixa ele para lá. E assim, Jesus curava, conhecendo a física quântica aplicada, que a gente nem imagina. Simplesmente utilizava a energia para curar o perispírito. E o perispírito emanava essa cura no corpo físico. E dizia: a tua fé te curou. Vá, não peques mais. Pecar significa errar o alvo. Que alvo é esse? É o caminho da evolução, do amor e da fraternidade. Todos aqueles que Jesus curou e que voltou a ter os deslizes, a ilusão da posse, do apego, todos eles voltaram com as mesmas chagas. Então, é possível então a gente comentar que as doenças e alterações que nós temos, todas elas são por nós provocadas, através dos nossos pensamentos e através das nossas necessidades de educar o espírito, porque nós trazemos um reflexo de comportamento ruim. Imaginemos que há 5 vidas atrás nós pegamos gosto por roubar, usurpar o que não é nosso, vida após vida com esse pensamento e esse comportamento. Então hoje nós temos um reflexo em tirar aquilo que não é nosso e ter para nós. Reflexo. Por isso que o ódio, a ambição, o egoísmo, os ciúmes, a sexolatria é tão difícil ser combatido. E nas casas espíritas é chamado de reforma íntima. Dói, não dói? Dói demais. De mudar o nosso comportamento, mudar a nossa natureza. Nós estamos errados. Quando a gente teima e aquilo vem machucando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Como que a gente traz essas chagas todas? Aqui estão os 7 corpos que animam o nosso corpo físico. Aqui eu não vou entrar em profundidade, porque daria uma ou 2 palestras a mais de conhecimento científico e espiritualista. Então daqui a gente tem até os 7 anos de idade a criança se encaixando em todos os chakras e os corpos que animam essa matéria. Então reparem como a criança até os 7 anos ela é muito média, ela ouve, ela conversa sobre o imaginário, que não é tão imaginário assim, né? Brinca sozinha, fala: olha, está voando. Está voando o quê? Né? Eu lembro que minha filha, com 1 ano e meio de idade, nem isso, não tinha nenhum aninho, nós fazíamos o evangelho em casa todo domingo à noite. E aí começamos o evangelho, né? A TV desligada lá do nosso lado. De repente ela acordou no meio do evangelho, sentou, começou a olhar para o lado e começou a rir, fazer assim, ó. Olhar para o lado e ria. E eu já tenho um pouquinho de conhecimento, né? Falei: não vou nem perguntar o que é. Minha esposa olhou assim: o que ela estava indo? Eu falei: eu não sou clarividente. Mas se tratar de evangelho agora, com certeza a equipe que veio aqui tentar tratar a gente, dar uns bons conselhos, e está brincando com ela. Com certeza. Bem isso que acontece, né? Então, como que as nossas chagas do passado chegam agora para a gente? O DNA. A obra-prima e assinatura do Criador, dos seres humanos. Esse conjunto de molécula DNA, ele é uma antena de absorção de tudo o que o Espírito vem para reencarnar. Então, quando acontece a fecundação depois do ato sexual, um espermatozoide escolhido pela equipe reencarnante que está ali presente depois do ato, ele simplesmente coloca uma energia a mais nele. Não é ele que vai chegar primeiro, mas é ele que vai entrar no óvulo. E o óvulo já foi escolhido, porque é liberado um óvulo por ciclo menstrual da mulher. Então é necessário que o espermatozoide certo chegue no óvulo. E a equipe espiritual vai lá e coloca. Quando ocorre a fecundação, esse material genético, já com o reencarnante próximo, acaba atraindo
tudo o que é necessário dele, inclusive as suas quedas, a sua mentalização e a sua cristalização mental da última desencarnação, do seu reflexo de vidas passadas, das suas tendências, das suas más tendências. Por isso que muitas vezes, quando a gente analisa, eu tenho uma gastrite, eu não tenho porquê, essa gastrite é tão forte, e vai no médico, vai ver, mas você não come coisas erradas, não come condimento, sua alimentação é saudável, e aquela dor que tem, você não é nervoso, por que será? Aí quando faz uma análise, um tratamento espiritual, percebe que a última reencarnação abusou do alimento. Assim como André Luiz, chegou no plano espiritual, suicida indireto, que abusava da alimentação e acabou morrendo através das complicações dessa alimentação exagerada. Então, para quem assiste o Nosso Lar, repare ele lá no umbral com o abdômen inchado, grande. Os médicos, na sua passagem, operando o seu abdômen. Então, é bem. E agora, a maravilha que Deus nos deu na inteligência, esse complexo do encéfalo. Nós temos aqui simplesmente o órgão que recebe as mensagens do Espírito. Dr. Sérgio Felipe, brasileiro, médico, estudou o seu doutorado através da glândula pineal, aqui atrás. E essa glândula, antigamente se pensava que ela controlava os ciclos circadianos. Ciclos circadianos é vou falar assim, a estrutura noite e dia. Então podem reparar, se a gente estiver no sofá e assistir televisão, e começa a cair à noite, 6h15, 6h30, vai baixando a luz, você naturalmente vai entrando num soninho, não vai? E embala. Tira aquele cochilo gostoso. Por quê? Está acabando a luz do sol, onde a glândula pineal recebe a luminosidade e te deixa alerta. Quando não tem, ela começa a ficar deprimida e vem o sono. E quando chega de manhã, quando tinha um horário de verão, era só dormir com a janela aberta, que assim que os primeiros raios do sol chegassem a bater na parede do vizinho, você já acordava. Fala, nossa, batendo reflexo. Não está. É que a energia está chegando de alguma forma, atravessando e atingindo a sua glândula pineal. O que você quer dizer sobre isso aqui? Porque isso o Dr. Sérgio Felipe diz que quando a pessoa é muito médium, ela tem cristais de apatita aqui dentro. É uma antena receptora de mensagem do plano espiritual. E todos nós temos, em maior ou menor grau. Nunca ninguém recebeu uma mensagem daquela pessoa que estava pensando naquele momento. A pessoa mandou uma mensagem, ligou, foi até sua casa, aí você atendeu, nossa, estava pensando em você agora, olha que coincidência, transmissão do pensamento. Então, esse cristal de apatita são bolinhas de apatita lá dentro. Então, se alguém te perguntar, você tem bola de cristal? Tem. Todos nós temos bola de cristal na cabeça. Todos nós temos a mediunidade, maior ou menor grau. E aqui está a ligação do espírito. E ainda mais, os egípcios já estudavam. Para quem gosta da cultura egípcia, esse é o olho de Horus, da magia egípcia. Eles controlavam a mente, dominavam, entendiam se a pessoa estava mentindo ou não. Inclusive, alguns conseguiam até ler a mente de outras pessoas, dos magos, dos templos sagrados do Egito. E eles faziam a autópsia do encéfalo e percebiam que os magos tinham essa região muito desenvolvida. Mas qual região? A região do tálamo, no qual estou falando aqui. Dá para ver a semelhança do olho de Horus? Não? Eu vou ajudar. Olha lá. O controle mental. A força maior, a energia. Todos nós temos. Então, assim é explicado por André Luiz, essa força mental, nos seus livros Evolução em Dois Mundos, no livro também de Emmanuel, A Caminho da Luz,
nos domínios da mediunidade. André Luiz explica. Então aqui tem algumas perguntas, inclusive de evolução em dois mundos. Pergunta: é correto entender que as células estão associadas a princípios inteligentes da feição rudimentar primitiva? Sim. E esses princípios inteligentes encontram-se a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre dos animais, superiores às criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que a senhoreia. Nós e todas as nossas células estão ao nosso serviço. A nosso serviço. O câncer, hoje, explicado pelos cientistas, antigamente, os livros de patologia diziam: o câncer é transmitido geneticamente por algumas condições de vida da pessoa. Hoje, a patologia diz que o câncer, em sua maioria, depende muitas vezes da saúde mental. A maioria das pessoas adultas que tiveram câncer passaram por uma depressão profunda. E quando a gente analisa a mente das pessoas em obsessão, não vou dizer em depressão, você entende que essas células acabam se transformando. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou chegar lá, ninguém quer ficar perto de mim, eu vou lá para quê? Eu não sou nada. E esse looping 24 horas na mente faz com que as células do corpo entrem também em depressão. Inclusive uma célula da nossa defesa, os macrófagos, que são um tipo de defesa primária, são os primeiros que vão ao ataque de qualquer alteração celular e doenças. E nós temos células defeituosas, que são os cânceres, que são combatidos por elas diariamente. Quando acontece a depressão, essa guarda baixa dos macrófagos e as células tumorais começam a aparecer. E incrível que essas células, onde elas encostam, quando se dá a metástase, elas encostam em células sadias e elas acabam levando aquela célula sadia a se modificar numa célula tumoral também. E a metástase complicou. Mas será que isso realmente é explicado? De que maneira o espírito movimenta e controla os milhões de células que compõem o organismo de uma pessoa? O espírito exerce essas funções através do centro coronário, que sustenta a conjunção da vida mental com a forma organizada em que ela própria se expressa. Isso aqui em 1940 e pouco, André Luiz já ditava para Chico Xavier psicografar. E hoje nós pegamos este livro para estudar o que acontece hoje com as nossas doenças. Hoje. Existe então um governo mental na ação e no desenvolvimento das células? Um governo central? Sim. É diante desse governo mental que a reunião das células compõe tecidos. E assim como a associação dos tecidos esculpe os órgãos, partes constituintes do organismo e que passa a funcionar como um todo indivisível em sua integridade. Cingindo pelo sistema nervoso e controlado pelos hormônios ou substâncias produzidas em determinado órgão glandulares, tudo cosmo-orgânico. Cosmo-orgânico. Dá para explicar agora as nossas doenças? Eu acho que dá. Então o tratamento nas casas espíritas começa de quem? Do assistido, de nós mesmos. Nós que vamos buscar ajuda, assim como os curados por Jesus buscaram Jesus. Jesus não foi na casa deles: olha, eu vou te curar, viu? Não. A vontade veio deles, ele foi atrás de Jesus. Como a mulher que foi curada
só de tocar nas vestes de Jesus. A vontade dela era tanta de ser curada, que por tocar em Jesus ela conseguiu pegar um pouquinho da energia e retransformar o próprio corpo através da sua vontade, acreditando que Jesus ia curar, mas ela mesma se curou através da sua vontade. Então quer dizer que eu posso me curar? Pode. Qual é o tamanho da sua fé? Jesus já dizia: se tiveres fé o tamanho de um grão de mostarda, dirá a este monte: saia daqui e vai para lá, e o monte vai. Mas será que é um monte de terra? De rochas? Não, é o nosso monte de vicissitudes, ou seja, problemas que nós trazemos. Então, como obter esse controle mental para que a gente possa ficar saudável ou entender que a cura possa chegar? Primeiro, a oração, a comunhão direta com Deus. Se Deus está em nós, quando a gente olha para dentro, entra em contato com Deus, entra em sintonia, a nossa energia ela se eleva, ela se afina, a gente consegue entender o plano espiritual, o conhecimento, o estudo e o autoconhecimento. Eu diria Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Quando a gente se conhece, a gente sabe dos nossos defeitos. A gente tem um instinto de preservação, de imagem. A gente esconde os nossos defeitos. Quando a gente vê uma pessoa que ama e ela não sabe que a gente gosta tanto dela assim, como fica o nosso corpo? Acelera o coração, né? A boca seca, dá frio na barriga, na verdade, começa a gaguejar, quer sair correndo. O que é isso? É amor? Não, é medo. Medo. O medo é o medo. Medo do quê? Medo de parecer inferior para a pessoa que ama, de parecer falível. Medo. Então quer dizer que se eu tenho esse conhecimento e busco mais conhecimento, eu vou me livrar de um monte de tormento. Jesus já não dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Contar algo sobre mim. Eu passei por um problema muito grave na minha vida, mas muito grave. E no dia que aconteceu, eu abri o Evangelho e lá estava escrito: dar a outra face do mal. Dar a outra face. E assim eu continuei, seguindo o caminho. E toda vez que esse problema chegou para se desenrolar, me vinha uma alegria tão grande. Por quê? Porque era um problema de vida passada, que não foi causado por mim nesta vida. Kardec já dizia: olhar para o problema, se por esta vida não foi causada por ti, nas vidas anteriores, sim. Não existe injustiça. Existe injustiçado deste momento, mas injustiça nunca. Se algo te acontece hoje, é porque mereces por educação espiritual. Educação espiritual. Não existe coitadinho. Todos nós precisamos do que nós estamos passando para ser melhores, para entender. Se você não entendeu aquele problema que está acontecendo agora, como você vai ser educado espiritualmente? É como as séries escolares. Se eu estou num ano, preciso aprender uma gama de matérias para passar para o ano seguinte, e eu não consigo atingir, você acha que o ser superior vai dar? Não, passa, vai ser bom. Não atingiu, volta. Porque você tem que aprender realmente a ser melhor. Nós estamos fadados a ser como Jesus. Mas para que nós cheguemos até Jesus, nós precisamos passar por todas as vicissitudes. Mas o sofrimento, ele é opcional.
quando a gente entende, a gente acaba tendo calma, serenidade e sabedoria para passar por esses problemas. E por fim, o amor, a energia de Deus, a energia da fraternidade, o amor para consigo mesmo. Todos nós somos falíveis e temos que compreender que nós estamos aqui também para errar. Não com intenção de errar, com intenção de acertar, mas o que nós conhecemos sobre a vida espiritual, infinita. Nada. Então nós mais vamos errar do que vamos acertar. Mas o amor de Deus é tão grande, que dá tanta oportunidade de reencarnar e começar de novo e fazer diferente. E a nossa família é o melhor laboratório de experiências, onde nós encontramos os equívocos do passado que nós erramos pelo amor de Deus. Estamos hoje tentando ressarcir com eles, corrigir todos os erros. E por isso que é difícil. A família é difícil, mas é necessária, porque amanhã nós vamos conjugar na mesa da fraternidade, livres do ódio, do rancor e do medo, conjugando o amor fraterno, não só com eles, mas entre todos nós, quando esse planeta se transformar num mundo feliz, depois da regeneração, não haverá mais doenças, a fraternidade reinará, e o amor é a moeda mais valiosa que nós teremos. E se a gente conjugar essa tríade, nós teremos a saúde mental e espiritual plena. Chico se abalava assim. Se Chico se abalava, imagine a gente. Desequilíbrio. Então nós estamos aqui para aprender. Não se culpe. Não se exija. Seja. Faça. Auxilie. Fraternize. Deixe as picuinhas de lado. São momentos infantis da nossa evolução. São caprichos que vamos deixar para trás a cada passo seguir adiante. Agradeço a todos por essa noite maravilhosa, por ter um tempinho para ouvir um pouco mais sobre o amor de Deus, transfigurado pelo nosso Mestre maior, Jesus. Uma excelente noite, excelente semana a todos. Muito obrigado. Fazer?